Olá, amigos! Cá estamos nós, trabalhando mais uma vez com a taxonomia, falando agora do primeiro reino, o primeiro de todos os reinos, porque afinal de contas é o reino mais simples, que é o reino Monera. Ué, Oda, mas os vírus não são mais simples do que os Monera? São mais simples. Só que embora sejam mais simples, o que a gente comenta é que eles não são, talvez, seres vivos, eles estão no limiar entre os seres vivos e a matéria bruta. Logo, o primeiro reino mesmo, pegando os critérios de taxonomia propostos pelo Linneu, é o reino Monera, é o reino que a gente vai descrever agora. Oda, por que eles são os primeiros? Gente, porque eles são os mais simples. Normalmente, em biologia, em termos evolutivos, nós temos esse caminhar do mais simples ao mais complexo. Você vai montar uma empresa, dificilmente ela vai começar complexa e depois vai se simplificar. Normalmente as coisas começam mais simples e ao longo do tempo evoluem assumindo formas mais complexas. E as bactérias e as cianobactérias, que são os componentes do reino Monera, são exatamente isso. Os seres vivos mais simples que existem, obviamente excluindo-se os vírus, que são um caso à parte. Gente, muito possivelmente, as bactérias foram os primeiros seres vivos do planeta. Muito possivelmente elas surgiram, inclusive, antes dos vírus. Oda, isso aí não dá para aceitar, não. Os vírus são muito mais simples. Você está sendo contraditório, não estou. Porque não se esqueça que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Não se esqueça que para o vírus se multiplicar, ele depende de uma célula hospedeira. Ora, como então que há 3 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, poderia ter surgido um vírus se não tinha ninguém ali para ele se multiplicar? Então, muito possivelmente, no mar primitivo, na sopa do opário, em condições primitivas do planeta, deve ter surgido uma primeira bactériazinha que, ao longo desses bilhões de anos, teve uma grande radiação adaptativa, dando origem a toda essa biodiversidade que nós temos hoje no nosso planeta. Mas qual característica da bactéria nos permite falar que, de fato, ela é muito primitiva? Gente, as bactérias são as únicas células procariontes que nós temos hoje no planeta. Qual a diferença mesmo? Você lembra de uma célula procarionte para eucarionte? Eucarionte é aquela que eu tenho. É aquela que a maior parte dos seres tem. É uma célula altamente especializada e compartimentalizada. Na célula eucarionte, a mitocôndria faz respiração, o lisossomo faz a digestão, o complexo de Golgi armazena em pacote a secreta substância. É tudo separadinho. E a bactéria não faz isso? Faz. Só que ela faz tudo ao mesmo tempo. Agora, no seu citoplasma, sem organelas membranosas diferenciadas. Então entenda que a célula eucarionte é mais complexa. Tem organelas membranosas e tem carioteca, membrana nuclear, um núcleo individualizado. Já as bactérias que são procariontes, elas não têm organelas membranosas e não têm um núcleo individualizado, porque não tem membrana nuclear. Todos os processos ocorrem em nível citoplasmático. Eu acho curioso, porque é comum vocês encontrarem em livros que as bactérias são os seres menos evoluídos do planeta. Gente, é o contrário. Se elas estão evoluindo há mais tempo, elas são seres mais evoluídos. Mais evoluídos no sentido de acumularem mais diferenças ao longo desse tempo evolutivo e, graças a isso, ocupando os mais diversos ambientes. Fontes termais, geysers, Antártica, solo, em tudo quanto é lugar tem bactéria. E como elas estão presentes nos mais diversos ambientes, é lógico que elas têm características mais diversas, metabolismo mais diverso, quando a gente compara as bactérias à célula eucarionte. Então, por exemplo, em relação ao número de células, a maior parte é unicelular. Porém, existem bactérias, cianobactérias, que são coloniais, que são formadas pela união de várias células. Em relação à respiração, é a coisa mais variada que você pode imaginar. A maior parte das bactérias é aeróbica como nós. A maior parte respira o oxigênio como a gente respira. Mas ainda há as anaeróbicas obrigatórias, que são aquelas que nem sobrevivem à presença do oxigênio. O exemplo clássico é a Clostridium tetani, é o agente causador do tétano, que te explica por que às vezes quando você corta,
mamãe, sangrou. Mamãe vai e bota água oxigenada, porque ao colocar água oxigenada, né, quando começa a borbulhar, borbulhas de oxigênio, esse oxigênio mata bactérias anaeróbicas obrigatórias como agente causador do tétano. E existem ainda as anaeróbicas facultativas, que preferem ser aeróbicas, porque assim elas têm um rendimento energético maior, mas que podem optar também por fazer fermentação, e a fermentação mais comum nas bactérias é a fermentação lática. É só pensar nos lactobacilos vivos, que tem no leitinho fermentado, né, gostoso, que está vivo no potinho fechado, porque ali dentro fazem fermentação lática da mesma forma que o nosso músculo é capaz de fazer. Além da respiração, em termos de nutrição, também é variado pra caramba. A maior parte das bactérias, elas são heterotróficas como nós, utilizam um alimento previamente produzido por alguém. São heterotróficas por absorção, também chamadas saprófitas ou sapróbias, porque essas bactérias, juntamente com os fungos, elas decompõem materiais orgânicos, sendo extremamente importantes para o ecossistema, garantindo a reciclagem dos materiais nele. E além das heterotróficas, existem também bactérias que são autotróficas. Por exemplo, as cianobactérias, elas antigamente eram chamadas de algas azuis ou cianofíceas, porque elas são autotróficas, fotossintetizantes como as algas, fotossintetizantes como as plantas. Mas além das autotróficas fotossintetizantes, ainda existem bactérias autotróficas quimiosintetizantes que, em vez de fazerem fotossíntese, usando a energia luminosa para a produção do alimento, elas obtêm energia química da oxidação de substâncias inorgânicas simples, para que a partir dessa energia química elas sejam capazes de produzir o seu próprio alimento. Outras características que elas possuem dizem respeito à estrutura celular, como a gente vai ver agora já já num desenho especial.